Oi! Até que ponto as edições dos Jogos Olímpicos podem inspirar crianças e adolescentes a aderirem e permanecerem em uma prática esportiva? Por que alguns esportes ganham mais destaques do que outros na mídia? As escolas teriam a incumbência de preparar o aluno para se tornar um atleta de alto rendimento? Qual o papel da escola? Na Olimpíada de Tóquio podemos acompanhar muitos jovens alcançando marcas incríveis. O quão impactante tu considera a participação desses jovens? Na tua opinião, isso pode influenciar a longo prazo no comportamento das crianças que assistiram e se sentiram inspiradas? Bom, os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do mundo. Desde 1896, quando Pierre de Coubertin fundou os Jogos Olímpicos da Era Moderna, as pessoas são influenciadas. No caso das crianças, muitos iniciam a prática de esporte por influências desses atletas que estão em destaque e que representam uma nação. Por exemplo, depois da repercussão da atleta Raíssa, que é conhecida como a Fadinha, ao conquistar uma medalha na modalidade do skate, quantos jovens não se motivaram para praticar essa modalidade? Quantos skates não foram vendidos? Muitos. Meu filho de 8 anos foi um deles. Outro exemplo foi a era do Guga Kirten, do tênis. Quando ele foi considerado o melhor do mundo, houve isso também na modalidade do voleibol, do basquetebol, e isso acontece no futebol, em Copas do Mundo. Os estudos já mostram que a aderência prática a alguma modalidade esportiva pode ter, na verdade, influências por esses mega eventos esportivos e por incentivos dos pais ou parentes. Agora, a permanência desses sujeitos na prática vai depender do tipo de intervenção que eles vão ter, do objetivo de que cada um tem a fazer esse esporte. Digo isso porque a criança ou o adolescente tem o direito de não querer ser atleta, de praticar o esporte pelo simples prazer que a prática proporciona e pronto, está ótimo, está muito bom. O direcionamento de jovens com talento muitas vezes não passa por avaliações adequadas, fazendo com que aquele jovem seja submetido a uma intervenção inadequada, gerando frustrações e abandono da prática. Também não estou querendo dizer que a prática deve ser sempre prazerosa. Não é verdade isso. O prazer não precisa estar vinculado à aula, pois o compromisso do professor, de um pedagogo do esporte, é ter a responsabilidade de desenvolver alguns aspectos que talvez possa gerar algum desconforto, fazendo com que o aluno sofra um pouco, para se adaptar a esses diferentes estímulos e buscar um melhor desenvolvimento. Por exemplo, quando vamos fazer por uma musculação, em alguns casos nos sentimos doloridos no outro dia. Essa dor tardia é fruto de um estímulo que o seu corpo não estava esperando a receber. Essa sobrecarga, ou seja, esse estímulo acima do nível que estava habituado a receber, normalmente a carga, gerou esse sofrimento, esse desconforto. O esforço, o empenho muitas vezes dói. Isso é um aprendizado. Pensando em uma escala ampla, vemos atletas gaúchos se destacarem em esportes como judô e vôlei. Entretanto, nenhum esporte recebe tanto incentivo como o futebol. Esse cenário poderia ser diferente no caso nas escolas, outros esportes ganhassem o mesmo nível de atenção e despertando interesse nos jovens? A escola também tem esse papel de democratizar o conhecimento. A escola tem a finalidade de desenvolver a cultura corporal do movimento. O esporte na escola é aquele que está subordinado ao esporte de rendimento, mais excludente, enquanto que o esporte da escola é aquele vinculado aos saberes da escola, ou seja, vinculado à cultura escolar do esporte. O esporte de alto rendimento penetra na escola por questões que comentei nas outras perguntas sobre os mega eventos esportivos. A escola funcionaria como um filtro e com a finalidade de tornar esse conteúdo mais transmissível e assimilável aos alunos. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, apresenta 6 unidades temáticas para as práticas corporais na educação básica. Brincadeiras e jogos tradicionais populares, ginástica de demonstração, ginástica de condicionamento, ginástica de conscientização corporal, lutas e práticas corporais
de aventuras. De forma transversal, a dança e os esportes também entram nessa jogada aí e fazem parte de todo o processo do ensino. Aí vocês podem até se perguntar assim, nossa, quanta coisa, meu filho não tem tudo isso na escola, ou eu não tive tudo isso na escola. Lembra que no início da nossa conversa eu falei que a prática por si só é apenas uma atividade física? Que o esporte ou o ensino ganha força quando a mediação entre o que se pretende ensinar e o sujeito é realizado com responsabilidade, com respeito ao desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e social? Talvez isso ajude a entender todo esse processo. Para finalizar, sobre o caso do futebol, que tem maior atenção, eu concordo. É algo sem fundamento essa diferença, mas ela é cultural. Você pode até pensar então que o futebol feminino, como se trata de futebol, tem o mesmo padrão. Não tem. A gente sabe que não tem, nem mesmo investimento, tampouco cultura. Isso não é machismo ou algo do gênero. Não se trata disso. Agora, compara isso no vôlei feminino. É televisionado, tem patrocínios. Comparação do futebol feminino e voleibol feminino. Daí a gente vai pro handball feminino e masculino. Tanto nos dois naipes, tanto masculino e feminino, mal passa na televisão. É cultural mesmo. Em um artigo de 2013 que fez um resgate histórico da modalidade de basquetebol e das competições porto-alegrenses, demonstra que a partir de uma análise assim, documental que foi feita, no basquete da década de 50, o basquete na década de 50 era um esporte de grande apelo popular. O próprio Grêmio e Inter tinham suas equipes de basquete. Os jornais da época apresentavam notícias e inclusive as escalações dessas equipes saíam nos próprios jornais. Seria como o voleibol em tempos atuais, né, que ganha destaque nos jornais, né? Então o basquete, no caso da década de 50, foi ganhando espaço, né, nas praças, nas escolas, em todo o Brasil. O que eu estou querendo dizer é que a escola não tem a intenção de formação de atleta, mas de criar esta cultura do esporte e, quem sabe, estimular as práticas esportivas. As experiências na fase da infância e da adolescência devem ser ricas, desafiadoras, devem ser estimulantes, a ponto de um conjunto de fatores, né, direcionar esse jovem para um caminho que eles queiram, ou pretendem, ou têm a capacidade de seguir. Eu acho que isso é o mais importante e a se fazer. Bom, por hoje é só. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça, curta, comente, compartilhe entre seus amigos e colegas. Isso é muito importante para impulsionar nosso canal. Lembre-se, siga o nosso perfil no Instagram, @eficomvinho. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bom, tchau, até a próxima.